Olá, eu sou Jorge Silvares, seja muito bem-vindo ao Mentalidade Abundante. Você ainda não é aluno ou aluna aqui do canal, é só você ir no botão inscrever e automaticamente você já vai se tornar aluno ou aluna aqui do canal. O conteúdo que vai transbordar sua mentalidade de hoje é por que as atitudes valem mais que palavras? Por que as suas atitudes vão te levar muito mais longe nos seus objetivos do que as suas palavras? Por que as suas atitudes vão te trazer muito mais resultados do que as suas palavras? E nós vamos usar uma fala de Jesus que ele fala lá em Lucas 6,46. Jesus ele faz uma pergunta sobre palavras e atitudes. Olha o que ele diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Olha a pergunta que Jesus faz. Sabe para quem que Jesus fez essa pergunta? Não foi para os fariseus que perseguiam ele, não. Foi para os seus seguidores, para os seus discípulos. Olha que interessante. Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta provocativa. Ela provoca a gente pensar. Então, nessa pergunta, depois que Jesus faz essa pergunta, ele conta uma ilustração sobre um homem prudente e um homem insensato e tolo. Ele fala que um homem prudente é aquele que construiu uma casa sobre a rocha, papapá, que ele fala, né? Várias coisas ali. E o homem insensato é aquele que construiu a casa sobre a areia. Jesus, na sua pergunta, ele nos mostra que você pode ter todo o conhecimento de obra, de construção, de ferragens, de massa, de concreto, de tijolos, de telha. Mas se na hora de você começar a construir, você não constrói no local apropriado, você não faz um alinhamento adequado, você não coloca no prumo correto, você é um insensato. Você é uma pessoa que tem apenas o conhecimento, mas não tem a experiência, não tem a atitude de fazer. Então, Jesus fala: o que adianta você ter o conhecimento, mas quando você vai começar a construir, quando você constrói, os resultados te faz um insensato. Por exemplo, aquele que construiu a casa sobre a areia, ele conhecia de construção, mas ele só agia de forma insensata, de forma tola. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, capaz de fazer uma bela construção, com estrutura boa, mas são pessoas que se perdem na impaciência, se perdem na disciplina, não são prudentes para usar as técnicas, as ferramentas necessárias. Então Jesus fala para os discípulos: vocês podem ficar comigo durante 3 anos me ouvindo,
e vendo as coisas que eu faço, mas o que vai fazer vocês transformar a vida de outras pessoas não é o que vocês vão falar, é o que vocês vão fazer. As pessoas vão olhar o que você faz, muito mais do que aquilo que você diz. Então, quantas pessoas que buscam conhecimento atrás de conhecimento, mas a mentalidade continua fraca, continua a mentalidade pobre, uma mentalidade escassa. A mentalidade não muda. Quantos você muitas vezes observa jogadores de futebol? O cara tem talento. Eu já vi, através da televisão, jogadores que ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Por quê? Porque eles construíram a sua estrutura sobre a areia. Eles não construíram uma mentalidade abundante. Eles simplesmente usaram do talento que tinham para poder viver a vida que queriam. Então Jesus fala que você precisa construir uma mentalidade abundante, desenvolver uma mentalidade abundante, uma mentalidade de prudência, uma mentalidade de sabedoria. Então é muito fácil você dizer como desenvolver uma mentalidade abundante. Então, por exemplo, é muito fácil dizer para você como você desenvolver uma mentalidade abundante. O difícil é viver uma mentalidade abundante. Olha que coisa, nas palavras dos fariseus, Jesus era chamado de mestre. Nas palavras, sim, mas eles faziam o que Jesus dizia? Não. Então, eu pergunto para você, qual tem sido as suas palavras e qual tem sido as suas atitudes diante daquilo que você fala? O que você fala hoje é resultado das suas atitudes? Ou você simplesmente é um papagaio? Um papagaio, ele fala, mas ele não constrói nada. Porque ele não tem vida prática. Então, o que você almeja na sua vida, se você não for lá e fazer, não vai acontecer. Ou, se você for lá e fazer de forma insensata, de forma relaxada, de forma não pensada, analisada, estudada, mentalidade, você vai chegar ao fracasso. Aquele homem que construiu a casa sobre a areia, ele não analisou os riscos. Ele não analisou que aquela estrutura, que aquele terreno, ele era frágil a tempestades. Então, você tem analisado os terrenos dos seus projetos, se eles resistem a tempestades? Você tem analisado se a sua estrutura, por mais forte que seja, está sobre um terreno que resiste a tempestades? Isso é você desenvolver uma mentalidade abundante. É você construir hoje já pensando
a longo prazo. Agora, o mesmo que construiu a casa sobre a rocha, sofreu tempestades. A tempestade é inevitável, mas o que vai trazer resultados é aquele que analisa os riscos, não somente ele não analisa somente o prazer de fazer, a vontade de fazer, ele analisa os riscos de se fazer. Então, qual tem sido suas atitudes diante das suas palavras? As suas palavras será que as palavras que você diz hoje vão te fazer uma pessoa de mentalidade abundante? As suas atitudes estão te tornando uma pessoa de mentalidade abundante? Olha que coisa interessante. Jesus dizia, nas palavras de Jesus, ele falava que amava o Pai, nas palavras dele. Mas ele não ficou somente nas palavras. Quando ele foi tentado a trocar o amor do Pai no deserto por aquilo que lhe foi oferecido, foi ali que ele provou o amor dele pelo Pai. Em um momento em que ele tinha sido no momento em que ele tinha sido tentado a trocar o amor do Pai por coisas que iriam aliviar a situação dele. No Getsemane, o amor de Jesus pelo Pai não ficou somente nas palavras. Quando ele teve que renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus foi traído por fazer a vontade do Pai. Jesus foi humilhado por fazer a vontade do Pai. Ou seja, Jesus não somente disse, amarás o Pai. Não, ele veio e falou, eu amo o Pai, e assim como o amo, eu faço o que ele me diz. Você tem feito as coisas que Deus tem colocado na sua vida? Você já parou para pensar o que Jesus fala, o que Jesus manda você fazer que você não tem feito? Porque é muito fácil dizer, faça isso. O difícil é fazer. Então, existem muitas pessoas que buscam as igrejas para transformar suas vidas. Não só as igrejas, mas buscam um curso, buscam uma mentoria para mudar suas vidas. Mas na hora que elas batem de frente com a realidade, é aí que a situação aperta. Então Então, quantas multidões vão atrás de Jesus, atrás de uma transformação, atrás de uma cura, atrás de um milagre? Mas nem todos fazem o que ele diz. O jovem rico chamou Jesus de mestre. Ele disse, olha a pergunta do jovem rico. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E ele fala, eu já fiz muita coisa, ainda me falta? Aí Jesus, falta uma, vende tudo que você tem e me segue. Ele não fez o que Jesus mandou. Não, é muito fácil dizer, eu fiz muitas coisas.
mas você fez muitas coisas que da sua cabeça. Aquele jovem rico fez muitas coisas da cabeça dele. Mas quando Jesus diz, agora faz aquilo que eu mando, é isso que eu quero que você fez. O que você fez até hoje está certo. Mas eu tenho algo para te pedir, que é a minha vontade que você faça. Vende tudo que tem e me segue. Ele não fez. Muitas vezes a gente acha que sabe o que devemos fazer para seguir a Jesus. Muitas vezes a gente acha que sabe o que devemos fazer para desenvolver uma mentalidade abundante. Muitas vezes a gente acha que sabe o que devemos fazer para fazer amizade com as pessoas. Muitas vezes a gente acha que sabe o que deve fazer para construir uma vida financeira. A gente acha que sabe das coisas. Mas quando a gente encontra as respostas que nos confrontam, a gente não quer fazer. Então Jesus nos diz hoje, aqui, para a sua mentalidade transbordar, para você ter uma mentalidade transbordante, comece a ter atitudes mais do que palavras. Comece a ter atitudes mais do que palavras. Então esse foi o nosso Mentalidade Abundante de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Te ajudou de alguma forma? Se você percebe que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe, deixe seu like. Tamo junto, até o próximo Mentalidade Abundante.